Boa tarde, queridos alunos. Primeiramente, eu queria que vocês não se assustassem pelo fato de eu estar paramentado, como a gente trabalha no IML. Isso para nós lá no IML é normal. Porém, eu queria que a aula de hoje fosse paramentado, mais em referência mesmo a, a esse momento que estamos vivendo. Na semana passada, nós havíamos falado sobre definimos os termos necropsia. O que era exatamente necropsia? Essa semana gostaria de fazer o paralelo entre necropsia e tanatologia. Não se incomodem que falar desse jeito hoje em dia é o novo normal, né? Que nós estamos vivendo. E lá no IML é assim que a gente vive. Mesmo antes de pandemia, qualquer necropsia era paramentado desse jeito que vocês estão vendo aqui. Ó. Mas então, vocês não veem movimentos da minha boca, mas vão ouvir o que eu estou propondo para vocês. Eu queria fazer aquele paralelo que existe entre necropsia e tanatologia. Né? Primeiro fazer esse paralelo. São dois grandes assuntos que a gente vai falar. O primeiro é esse paralelo entre necropsia, que já definimos, e tanatologia. Necropsia, como a origem falou, necro é morto. E psia, estudo do morto. Psia, estudo, análise do morto. O necro, aí nesse caso, significa morto. E tanatologia não é nada mais, nada menos também do que o estudo, mas só que a tanatologia é definida como o estudo da morte. O necropsia é a avaliação, é a verificação do morto. Psia. Agora, o logia é estudo. Tanato é morte. Então, tanatologia é estudo da morte. Né? E falando, então, passando para a tanatologia, que é o que nós queremos falar hoje em primeira essência, dizemos que existem basicamente dois tipos de tanatologia, ou seja, estudo da morte. A tanatologia médico-legal, que é o que se procede, que é o estudo que se faz quando está se fazendo necropsia dentro do IML, do sistema todinho de medicina legal, é a tanatologia médico-legal. E também a gente vai ver um tipo de tanatologia, um estudo mais forense, que é mais jurídico, que é um pouquinho mais determinado pelo juiz do que pelo médico legal ou pelo delegado. Né? Nós, quando fazemos medicina legal ou praticamos dentro da necropsia medicina legal, nós estamos fazendo parte da tanatologia médico-legal. Quando o juiz pede algumas informações específicas para o Instituto Médico Legal, mas é o juiz por uma causa jurídica, a gente vai chamar de tanatologia forense. Vai ser um estudo mais pelo jurídico do que pelo médico legal. Tá? Essa é a forense. Então, a tanatologia médico legal estuda a morte, especialmente. É lógico que estudando a morte está estudando o morto também. Mas, na verdade, tanatologia, o estudo do morto, na verdade, se a gente for falar que estudo do morto, a gente vai, para estudar o morto, a gente vai usar a necropsia. Então, hoje vamos separar, vamos falar da tanatologia médico-legal, que seria o estudo da morte. E aí, então, o que ela faz? Ela estuda a morte e as repercussões da morte
na área jurídica mesmo, na área legal, né? Que vai lá para o jurídico, né? Mas ainda assim, como envolve IML, então a gente está chamando de tanatologia médico-legal. A morte não pode ser definida como uma cessação, a cessação das funções vitais. Isso quando fala estudo da morte. A morte não pode mais ser definida, como foi há algum tempo, quando cessam as funções vitais, né? Quando as funções vitais paralisam. Essa não é morte como definida. A morte definida é a morte encefálica. A gente não fala morte cerebral, a gente fala morte encefálica. É específico, é mais a morte do encéfalo. A morte encefálica. Morte cerebral, morte encefálica. Mas usa mais morte encefálica. Por quê? Esta só está morto quando tá a morte encefálica ou aconteceu. Isso é considerado morte. Então, por quê? Porque existem muitas formas de analisar a morte. Por exemplo, existem mortes que enganam. Por exemplo, a catalepsia, né? A catalepsia é aquela morte aparente, né? A morte que é os sinais vitais eles somem, você vai ver tá morto. E na verdade ele não tá. A gente já contou em classe que houve casos que ressuscitaram. Ou houve casos que houve exumação, e aí então o que aconteceu na exumação? O corpo estava virado dentro do caixão. Então, e aquilo lá foi uma morte aparente que foi enterrado, na verdade foi enterrado vivo. Então, a Associação Médica Mundial estabeleceu como a declaração de Sydney existe uma dificuldade no fato de a morte cerebral ser um processo gradual, de nível celular. E aí, o que acontece? Tem que se analisar até o final. Existe um autor que é bem conceituado, que ele disse que esse autor que é bem conceituado, agora que eu não sei, não estou conseguindo achar o nome dele agora, mas ele disse que só é morto, ó, Casper, ele chama Casper, achei agora no texto aqui. Ele disse que é o seguinte, e ele também fala sobre a vida. Ele fala sobre a morte e sobre a vida. Ele disse que só está morto quando o cérebro, quando a resposta cerebral, não só a perda de consciência, quando não existe mais resposta cerebral. Então, os parâmetros clínicos para avaliação da morte encefálica estão indicados na valorização de um coma aperceptível, quer dizer, com ausência de atividade motora total. E também total apneia, que eles falam, né? Que para tudo. Isto é morte. Isso é morte cerebral, ou morte encefálica, que é o mais correto. Então, resumindo, o fato de um indivíduo com privação irreversível de consciência e manutenção, espontaneidade de integrações das funções vitais não é o mesmo que manter-se tecnicamente uma vida, prolongar artificialmente um sofrimento ou insistir no mecanismo obstinado na medicina fútil. Então, o resumo, só as atividades vitais, as funções vitais não significam morte. A morte real é a morte encefálica, né? Então, essa é considerada a morte encefálica. Na tanatologia forense, que é essa ligada toda ao jurídico, na verdade, ela está junto com a tanatologia, que é o estudo da morte forense, a gente procura estabelecer a identificação do cadáver, o mecanismo da morte,
a causa da morte, o diagnóstico diferencial médico legal, se foi acidente, se foi suicídio, se foi homicídio ou se foi morte por causa natural. Tá? Nem sempre é possível estabelecer identificação. Em caso em que os cadáveres são encontrados em estado de decomposição, como a gente fala, que são as ossadas que a gente normalmente encontra, que não são procurados nem por familiares nem por forças policiais, em que não há qualquer informação sobre o caso, pode não se chegar à sua identificação. E aí eu estava de indigente, que hoje em dia já não chama mais indigente. Você fala que é desconhecido. Desconhecido. Antigamente chamava indigente, hoje é desconhecido. Para a tanatologia forense, interessa o exame do local, as circunstâncias que rodearam a morte, interessa também uma informação clínica mais detalhada possível com referência ao resultado dos exames complementares. Interessa o estudo minucioso do cadáver e os exames complementares que se entendam realizar no decurso da necropsia, que é o que eu falei, que é a nossa função, por forma a poder-se elaborar um relatório que vai ser enviado à autoridade jurídica, judicial, que requisitou a necropsia. Aí, quando a gente está falando do juiz. Então, a gente queria fazer esse paralelo hoje, firmar bem esse paralelo, esse comparativo. Necropsia, tanatologia, necropsia, estudo, porque esse psia não é um estudo, é uma verificação do morto, necro, né? E tanatologia é estudo, esse é estudo. E o tanato é a morte. Então, necro, morto. Tanato, morte. Essa paralelo que queríamos fazer hoje. Esse comparativo. Porque nós somos, a nossa função de auxiliar de necropsia, porém, nós estamos fazendo medicina legal. Medicina legal é tanatologia, ou seja, estudo da morte também. Tá? E outro assunto que nós vamos falar hoje, um pouquinho mais, ainda hoje, é sobre vida, ou seja, necropsia em recém-nascido, ou seja, é recém-nascido, veio a óbito, então, quando é necropsia, o que faz a primeira pergunta para ele, para aquele recém-nascido que veio a óbito? Casper era esse o cientista que eu queria lembrar aquela hora, porque além de morte, o conceito de morte, aqui ele fala sobre vida. Casper, que é um cientista, na verdade, me parece que era médico, mas é um cientista, Casper lhe disse o seguinte, que viver é respirar. Não ter respirado é não viver. Então, viver é respirar. Não ter respirado é não ter vivido. O que é isso que eu estou falando? É necropsia em recém-nascido. A gente está falando isso porque vai existir uma forma de a gente provar que aquele recém-nascido morreu já tendo nascido, respirado, que é isso que Casper diz, ou se ele faleceu in vitro, em feto, lá, né, ainda como um feto. Aí não se consideraria um infanticídio. Mas enfim, por que se faz necropsia em recém-nascido? Também para questão forense, para policialmente falando, né, de uma forma policial, saber se houve um infanticídio ou não, né, que foi a morte do recém-nascido. Nas necropsias de recém-nascido, a gente faz uma biognose, isto é, ver se ele realmente respirou. E existe formas de se fazer isso. Que existe forma? Preciso provar se ele respirou ou não. Porque enquanto ele era um feto, o aborto é discutível. Alguns países até
alguma legislações de alguns países, alguns códigos jurídicos de alguns países, de constituições, aceitam o aborto. No nosso caso, no Brasil, não é aceito o aborto legalmente. Mas, enfim, isso é mais discutível. Ou digamos o seguinte: se era ainda um feto, foi um aborto, não estamos considerando aqui como um infanticídio. Mas se nasceu e morreu, ou se já estava formado, mesmo não tendo nascido, ainda assim é um infanticídio. Porém, queremos saber se nasceu, por que está falando recém-nascido? Para saber se é nascido. Então, queremos saber agora aqui o seguinte: nasceu ou não nasceu? Nasceu, segundo Casper, então lá, nasceu significa que ele respirou. Como provar isso? Então, existem formas de provar. Existem meios de provar. Provas. E aí, ou que a gente pode dizer de dokimos. Dokimos no grego significa eu provo. Dokimos é eu provo. Então, que em português ficou, qual que é o teste que se faz para saber se o recém-nascido foi nascido ou ele é um natimorto, que a gente vai chamar. Natimorto porque já nasceu morto. Ou é natimorto ou é recém-nascido. Natimorto tem menos complicação, porque se já nasceu morto, é difícil saber se houve um infanticídio ali. Né? Apesar de que é considerado infanticídio também, mas vamos saber se ele respirou e houve negligência, de que forma que a criança estava recém-nascida e morreu. Né? Se houve negligência e se houve um crime ali também, né? Já considerado um crime, que também é um infanticídio. Mas enfim, como provar? Como veio lá do grego, eu provo, dokmas, em português ficou dosmácia. Então, em vez de falar do grego, né, existem as provas. Como chamam essas provas? Docimácias. As docimácias, que são os dogmas do grego, que é eu provo, significa eu provo. Então, basicamente, nós usamos, tem vários autores de exemplos de docimácias, mas o que nós conhecemos mais comum, porque é o mais usado, chama docimácia de Galeno. Galeno foi quem desenvolveu essa técnica. E essa técnica consiste em coisas simples, em abrir, fazia a abertura do recém-nascido e cortar partes, cortar em cubos partes do pulmão do bebê, né? Que é a parte respiratória do feto e do recém-nascido, do bebê. Essas partes cortadas, a gente corta em cubos, em partes, e elas são mergulhadas aonde? Existem esses recipientes nos IMLs. Quando não tem algum IML que não tem todo esse equipamento, você pode colocar num balde. Mas enfim, existem recipientes que você vai e coloca dentro água e coloca os cubos do pulmão. Se eles afundarem, é sinal que ele não respirou, né? Porque não tem ar ali. E se eles boiarem, se eles ficarem em cima, aquilo é uma prova evidente. Geralmente esses recipientes próprios, eles são de vidro e são transparentes. Então, pôs água, colocou lá, já viu. Mas mesmo assim, se não tiver um balde, lógico que você viu se as partes do pulmão que se subiu, ele respirou. Aí prova, então chama docimácia isso. E as docimácias existem para isso, para a gente provar se houve um infanticídio ou não, para a gente ver se a criança nasceu, para ver se aquele feto, aquele bebê, aquela criança é um natimorto ou nasceu morto, então não respirou. Então, como é que a gente vai falar? Aquelas partes do pulmão, eles afundaram. Então, ele é um natimorto. Tem menos complicação. Agora, se ele nasceu e faleceu, aí pode ser negligência de mãe, que se afogou
né? Aí vai uma questão judicial, uma questão policial. Vai para uma área policial. Aí já é um infanticídio, que é matar sob a influência daquele estado de... E tem, nós sabemos que estado puerperal, quando a própria a mãe, muitas vezes até propositalmente, ela pode até matar o próprio filho, né? Então, para saber se houve um infanticídio, precisa fazer tudo isso. Então, essas são as docimácias que a gente falou, tá bom? Essa é a prova de Galeno que a gente falou, tá? Então, eram os dois assuntos que eu queria falar hoje, que ficasse bem claro, né? Que a gente definiu nas aulas anteriores necropsia, né? Necropsia. Hoje definimos tanatologia, né? Tanatologia médico-legal, forense, que é um pouquinho mais pelo juiz pedindo, mas é muito próximo as duas coisas. Juiz e delegado trabalham em conjunto na maioria das vezes. E também sobre, o que eu ia falar? Necropsia em recém-nascido, que é essa que nós falamos, necropsia em recém-nascido. Nós vamos fazendo um recém-nascido para saber se ele nasceu ou se ele é natimorto. Tá bom? Então, na próxima aula, gostaria que nós pudéssemos entrar nos conceitos, no próximo encontro que nós vamos ter, eu gostaria que a gente pudesse pensar a respeito do conceito de morte. O que é exatamente essa morte que nós começamos a falar hoje? Esse estudo, essa tanatologia, esse estudo da morte. Tá bom? Isso fica para o próximo encontro, para a gente não se estender muito. Mais uma vez, não se assustem, mas se cuidem, porque isso aqui no IML é o cotidiano. Porém, para a nossa vida hoje, é o novo normal. Obrigado.